Bem, estamos de volta às 6 horas mais 24 minutos, horário de Brasília. Você acompanhou o culto da madrugada, né? Que benção, nosso culto da madrugada, iniciando a nossa semana com joelhos dobrados, né? Iniciando o nosso dia, a nossa semana aos pés do Senhor. Hoje, dia 15 de janeiro de 2024. E o texto, só para você acompanhar, para você já deixar a sua Bíblia aberta, está em Salmos 34, no verso de número 19. Isso, Salmos 34, no verso 19. E que nos diz assim a palavra do Senhor para você estar acompanhando conosco. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, verso 19, para você já deixar sua Bíblia aberta e poder nos acompanhar. Amém? Bom, deixa eu passar para você algumas informações antes aqui do nosso pós-madrugada. Se você viveu uma experiência com a palavra do Senhor nesta manhã, ou está viveu uma experiência aqui no culto da madrugada, no pós-madrugada nesses últimos dias, envie para cá, participe conosco. Olha o endereço aí para você enviar: igrejacristamaranata.org.br/experiências. Amém? Então você pode estar mandando para esse endereço. E temos também para você interagir conosco através do nosso site radiomanaim.com.br. A partir de agora, no pós-madrugada, envie seu comentário, dê a sua colaboração daquilo que Deus falou contigo através da palavra. Entra aí no nosso site ou pelo facebook.com/Rádio Manaim. Agora, se você está precisando de oração, nós temos o nosso número 0800 707 3076. Para você que está aqui no Brasil, você pode entrar em contato nesse número e tem uma central. Os pastores estão aguardando a sua ligação para você fazer o pedido de oração. Então você pode ligar para esse número também, participando aqui conosco. Amém? Bom, agora sim, 6 horas mais 26 minutos. Os pastores estarão aqui discorrendo, falando, colaborando, fazendo seus comentários, né? E por certo, estaremos alcançando aqui revelações maravilhosas do Senhor Jesus acerca da palavra em Salmos 34, no verso 19. Os pastores estão aqui conosco e estarão falando daquilo que Deus daquilo que o Senhor já tem falado conosco. Então, nós vamos agora glorificar o nome do Senhor e você vai poder participar aonde você estiver. Aonde você estiver, no Brasil, no exterior, você que nos acompanha pelas nossas plataformas. Os pastores que estão aqui conosco: Edson Souza, Alcilésio dos Santos, o Jaderson Rosa conosco também, e hoje a participação dos irmãos aqui do pastor Ivanderson Ferreira, diretamente inclusive de Mimoso do Sul, participação internacional hoje, que fica aqui no sul do estado do Espírito Santo. Vocês gostaram da participação especial? Internacional, né? Aliás, um abraço aqui, deixa eu mandar um abraço, já quero aproveitar e mandar um abraço ao nosso povo aí de Mimoso do Sul, que estão conectados, fica aqui no interior do estado do Espírito Santo, na qual nós temos um grande carinho pelos queridos irmãos, e que Deus abençoe os irmãos. Bom, vamos lá. A partir de agora, o pós-madrugada, pastor Edson, fica à vontade aí para poder dar o início aí, falando sobre esse texto em Salmos 34, verso 19. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, os nossos irmãos aqui da bancada e os nossos irmãos que nos acompanham sempre nas madrugadas. Alguns já estão até mandando aqui vídeos falando que estão conectados com a gente, né? Mas olha só, o interessante, eu fiz um comentário com o pastor Alcilésio aqui, que em 1995, o Salmo 34 foi o verso 1. Ele foi a minha experiência de batismo com o Espírito Santo, certo? E não tem como esquecer, né? E quando você acompanha esse Salmo 34 todo, você vê do cuidado que Deus tem para com o seu povo. Você vê o zelo, você vê o livramento, você vê que o anjo de Deus acampa ao redor dos que o temem, os livra. Você vê todas essas informações e em meio a essas informações de zelo de Deus para conosco, você acha esse verso 19. Muitas são as aflições dos justos. Como se o Senhor cuida,
Porque o pastor pregou aqui, discorreu na mensagem com muita clareza. Jesus nos avisou disso. Então, porque no mundo jaz o maligno, no mundo nós temos aflições, porque aqui não é a nossa pátria. Aqui é terra de peregrinação. Nós estamos de passagem. O nosso descanso é na eternidade. E então, como ter paz neste lugar? Vivendo com o Senhor. Porque se o Senhor zela, se o Senhor cuida, quem está no Senhor, ele tem essa proteção. Quem está no aprisco de Deus tem essa proteção. E quem são estes? Pode ser você, pode ser eu, pode ser quantos quiserem. E o que é necessário? É só passar pela porta estreita. É só estar em Jesus. É só aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Fato interessante que a gente vê aqui é que esse Deus tão zeloso, ele nos livra de uma das aflições? Não. Ele nos livra de todas. Nos livra de todas. E quando nos fala de todas, como é que pode Deus nos livrar de todas? Na cruz não há nenhuma condenação, não há nenhum pecado que Jesus não tenha perdoado na cruz. Então, quando ele cumpriu o sacrifício perfeito, ele nos livrou ali de todas as aflições. Porque quem recebe o benefício do poder do sangue de Jesus na sua vida e, sequencialmente, o poder do Espírito Santo envolvendo, batizando e governando as nossas vidas, ainda que tenha as aflições, a alma deste está regada por Deus. Ele sabe que tudo que se passa aqui é momentâneo, é temporário. E o Senhor vai nos honrar, vai nos guardar. Você tem enfermidade? Tem, infelizmente tem. Você às vezes perde algum familiar? Sim, é positiva a resposta. Perde. Infelizmente você tem esses tipos de coisas. Mas olha, meus irmãos, quando você está no Senhor, aquele que parte no Senhor ganhou o prêmio maior, a soberana vocação, Cristo Jesus, a eternidade. O que está enfermo e passa por enfermidade, leve e momentânea tribulação. Então, nem a morte separa do alvo e da alegria. Então, quando você tem um familiar e que ele é levado não é simplesmente para a escuridão, ele é levado para o Senhor. Por isso que o Senhor nos livra de todas, até a mais temida, que é a morte, o Senhor nos livra, porque quando você morre no Senhor, você vive eternamente. Ainda que seja morto, viverá, disse Jesus, tá? Falando para aquele enquanto está aqui neste mundo e converte, está vivendo na morte, mas converte e é transformado. Mas também, se você partir, chegar ao final dos nossos dias aqui, com o Senhor, você vai abrir os seus olhos na eternidade com Deus. E não tem nada que nos traz mais descanso. Vou finalizar dizendo o seguinte: eu conversava com uma senhora da minha igreja no domingo, pós a EBD, e a irmã comentava: pastor, eu já tive 4 câncer. 4 câncer. Passou por 4. E um deles ela ficou vários dias tida como morta, sabe, Jorge? Vários dias como morta. Todo mundo falou: olha, a mulher morta. E num dia ela acordou. Ela acordou, voltou, estava em coma, sentou na cama e o povo, assim, no hospital, falou: não acredito que o estado que ela estava, ela voltou a ficar assim. O Senhor quis livrá-la da morte ali naquele dia e manifestou o seu poder. Mas o mais importante, Jorge, não é nem isso. O mais importante é que ela falava o seguinte: pastor, quando eu ainda estava consciente, eu estava descansado em Deus. Se eu tivesse que partir, eu ia partir bem. Porque não fazia diferença para mim, eu estava descansado no Senhor. Ou seja, o Senhor livra de tudo, até a mais temível, que é o medo da morte. Ela estava descansada no Senhor. Eu falei assim: não fazia diferença, porque eu sei que Deus estava me guardando, seja para viver, seja para morrer, eu estava com o Senhor. O Senhor livra de todas as aflições. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Jaderson, fica à vontade. Pai dos seus irmãos, Pai do Senhor, aqui estava um período de férias, né, Celeste? Isso aí. Mas voltamos aqui. Não acabou as férias ainda não. Voltamos.
E a alegria está aqui com os irmãos. Pastor Ivanderson conosco aqui, né? Participação especial, especialíssima, né, Jorge? E aos irmãos que nos ouvem, Pastor Edson, Pastor Edson, que é a característica do evangelista, já começa com apelo, né? Então já fez o apelo dele aqui. Mas algo que eu queria chamar a atenção nesse versículo, primeiro que é uma experiência de Davi, né? O pastor Silésio citou bem, né? O momento aqui se reporta ao momento que ele esteve com Abimeleque, ele estava cercado, que ele estava sobre uma investida sobre ele, mas ele confiou no Senhor. E eu fui me recordando aqui, até anotei, aflição, todos vamos passar por aflições. E todos os exemplos da palavra, todos os servos da palavra passaram por aflições, né? Eu fui citando Abraão, as aflições que Abraão passou, né? Aflição, aqui eu vou dar uma de Kleber agora aqui, né? Aflição no dicionário. Aflição no dicionário, o Kleber que gosta disso, né? De puxar a etimologia da palavra, né? É isso aí. Mas eu só vou dizer assim, aflição física e emocional. Aflição ela é uma expressão aqui que ela abrange muita coisa, angústia, agonia, sofrimento, né? É um estado físico ou emocional e às vezes as duas coisas, né? Às vezes a pessoa não está com algo físico, mas é emocional e às vezes está nas duas situações. Então todo ser humano passou, até o próprio Senhor Jesus, né? E como o texto diz que o justo, fala do justo, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas eu sirvo ao Senhor, eu tenho fé, o Senhor está comigo, nada vai me atingir, nada vai me abalar, eu vou passar, As pessoas pensam assim, não, se você está enfermo ou está passando por determinada coisa, porque você não tem fé. Não, não existe isso, né? Todos nós passaremos. João 16, 33 diz lá, o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele falou, no mundo vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele teve aflições também e venceu as aflições que ele passou. E ele nos deu uma palavra de ânimo. Então, para você que nos ouve, meus irmãos, para você que nos ouve, meu querido, minha querida, a palavra diante das aflições, seja física ou emocional, é ânimo. Ânimo, mas esse ânimo movido pela fé em Jesus. Não um ânimo emocional, não é uma palavra de motivação, não. É em Jesus. Através da operação do Espírito Santo. Aquele que ouve o que o Espírito Santo está falando nessa hora, aquele que está dirigido pelo Espírito, que a palavra diz aqui que é o justo. O justo é aquele que é justificado, né? Na carta aos Romanos fala aquele justificado em Jesus, aquele que foi salvo, que foi alcançado, que todos os dias está à disposição do Espírito, está sendo justificado, está sendo, né, regenerado do pecado, regenerado do velho homem, e ele é justificado em Jesus, ele vive uma experiência com o Senhor, e aquele que vive vai passar por aflições, porque as aflições fazem parte da caminhada, né, Jorge? A parte da caminhada do servo, o aperfeiçoamento da caminhada, para chegar, né, na Jerusalém celestial. Aí você pega lá o povo do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, passou por aflições, porque era um processo, né? Nós estamos num processo. Nesse processo da nossa caminhada, nós vamos passando por aflições. Provérbios diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, nós vamos de fé em fé. Então, o justo, ele passa por aflições. Em Romanos 1,17, fala que para o justo, ele viverá da fé. Então, se você está vivendo aflição física, né? Você está enfermo, você está passando dores, está na prova da enfermidade. O pastor Edson contou uma experiência maravilhosa aqui agora, né? 4 momentos de enfermidade de câncer e a irmã venceu, né? O que o Senhor falou aqui, o Senhor livrará de todas. Ah, mas o Senhor não livrou do câncer. O Senhor não me livrou de um acidente, o Senhor não me livrou. Mas a principal aflição aqui, que o pastor Auxiliário citou na mensagem, é o livramento da morte eterna. É essa que o Senhor tem de primícia, de principal, para livrar o homem da condenação. Olha o verso 22 aí. O verso 22, vamos lá, o verso 22. Diz aqui,
O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será condenado. Maravilha. Então não vai ser condenado. Você vai passar pelas aflições, porque parece até um contrassenso, né, pastor Edson? O justo, o Senhor vai livrar de todas as aflições. Aí lá em João 3, em João 16:3, no mundo tereis aflições. Você vai passar. Como assim? Ele fala que eu não vou passar e fala que eu vou passar? Não, a aflição aqui é da morte eterna. É o estado em que você vai estar condenado a viver uma eternidade sem o Senhor, né? Ou até mesmo aqui, né? Condenado a viver uma vida longe do Senhor, longe da operação do Espírito Santo. Mas aquele que é justificado, ele vence as aflições, ele permanece de pé. Se ele tropeçar e cair, ele levanta, porque o Senhor o fortalece, porque ele vive pela fé, ele é livrado da morte eterna. Em Romanos 8, 18 a 28, diz lá: das aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos está preparada. Importante lembrar, pastor Jados, que lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, diz que não haverá mais pranto, choro, ranger de dentes. Lá, todas essas coisas serão passadas. Não tem mais aflição. Tudo cessará, toda lágrima cessará, tudo cessará. E essas aflições não são para comparar com isso que o pastor Alex acabou de dizer. Porque as pessoas falam assim: não, mas eu estou sofrendo tanto é porque o Senhor está me provando para a eternidade. Eu já vi irmãos falar isso. Não, é aperfeiçoamento aqui da nossa fé. Mas o Senhor, e como lema desse ano, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o que o Senhor está dizendo para nós, e como ele deixou escrito, o evangelista João, o apóstolo João deixou escrito em João 3:16, 33, o Senhor Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? O Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos dá ânimo, que nos dá esperança, que fortalece a nossa fé para vencermos as aflições, seja física, seja emocional. Se você, meu irmão, está passando por uma aflição física, emocional, confia no Senhor, descansa no Senhor, como Davi em vários momentos, como vários servos da palavra, os discípulos, como os profetas, Moisés, o próprio Senhor Jesus, Paulo viveu muitas aflições, mas descansa no Senhor, porque Ele livrará a sua alma estará descansada no Senhor, e o Senhor te dará bom ânimo, você vencerá, e nós, juntos como igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós vamos vivendo de fé em fé, crescendo e vencendo as aflições desse tempo presente. Amém. 6h42, gente. 6h42, não vai perder a hora não, hein? Confere o meu com o seu aí, 6h42. E pastor Auxilésio também quero ouvi-la aqui. Aliás, pastor que trouxe essa mensagem, né? Agora há pouco no culto da madrugada em Salmos 34. Vamos lá, fica à vontade. Pai do Senhor, queridos, pastor Jadson, pastor Edson, pastor Ivanderson, Jorge, você, querido ouvinte, os companheiros aqui escorreram sobre algumas coisas que eu tinha anotado aqui também, mas só para complementar, o salmista, ele exalta um Deus que durante toda a sua vida ele foi por salvação, por livramento. E vale lembrar, igual o companheiro disse assim, né? O pastor Jades diz assim: mas me livrar de aflição, eu passei por isso, passei por aquilo. Mas, queridos, só há livramento se houver investido. Para que o Senhor possa nos livrar, é necessário que passamos por algumas provas. E essa prova, as aflições, as investidas, na vida de um servo, na vida do justo, como o pastor Edson também aqui comentou, tem um propósito. Não existe evangelho sem cruz. Jesus, ele passou pelas suas aflições. Mas por que ele nos tem uma palavra de ânimo? Porque ele venceu essas aflições. Ele é aquele, foi até uma sugestão de mensagem desse final de semana, né? Apocalipse 1:18, diz assim, que eu fui vivo, né? Fui morto, estou vivo para sempre,
Ele falou assim, e eu trago comigo o quê? A chave do inferno, né? Da morte, está comigo. Ou seja, ele já venceu, já tomou a chave. Esse livramento maior que nós comentamos aqui, no Salmo 34, verso 22, que o pastor Edson colocou muito bem, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será condenado. Por quê? Porque ele já venceu a morte. Essa aflição nós não vamos passar porque ele passou por nós. Então ele já traz a chave. Tragada foi a morte pela vitória. Então essa aflição nós não vamos passar. Agora, as aflições do tempo presente não hão de se comparar. Aleluia. Com a glória futura que nos aguarda. Então nós precisamos entender uma coisa, e a você, querido ouvinte, que nos ouve. Quando nós pegamos esse verso 34, eu quero te convidar, né, a posteriori, você meditar em todo o verso 34. Por algumas vezes, o salmista, ele fala, olha, eu busquei o Senhor, ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores, lá no verso 4. No verso 6 ele fala, clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Quantas angústias ele passou? Quantos momentos? Imagina como, nós falamos aqui, imagina você diante, totalmente desprovido, Davi chega a falar assim, esse pobre. Ou seja, um rei com seu exército, com homens preparados para morrer com ele, com todo o seu recurso, e agora ele se vê numa situação de que estou só, diante de uma adversidade que eu não tenho força para vencer, cercado por todos os lados, como fugir? Só um milagre, né? Só um milagre. E ali Deus opera uma bênção, trouxe, de certa forma, sabedoria. Ele clamou ao Senhor. E o que isso gerou na vida de Davi? O que essa aflição, o que as aflições geraram na vida de Davi? E o que as aflições geram na vida do justo, do servo? Louvor. Ele inicia dizendo assim, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor será continuamente na minha boca. Então as aflições não cala o louvor e a adoração da igreja fiel. Aleluia. Mas gera em nós uma experiência. Há um cântico novo em nossos lábios. E gera também uma... Pastor Silésio, só para você comentar aí, continuar no comentário, mas gera um louvor à aflição. Me lembrei dos dois irmãos presos lá à noite, muito bem, na prisão, e eles cantavam louvores a Deus. Todo mundo olhava, tá aflito. Eles estavam adorando. Pode continuar. Não, muito boa contribuição, porque o que aconteceu ali? O Senhor livrou, né? Na hora. Por que livrou? Porque quando nós olhamos para o verso 17 também, dando uma adiantada aqui, assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as aflições, né? Então, e diz assim, ó, perto está o Senhor, verso 18, dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Graças a Deus. Meus irmãos, que bênção gloriosa. Você, querido ouvinte que está nos ouvindo, está passando por uma provação, por uma aflição, sabe de uma coisa, isso vai gerar um louvor. Sabe qual é o louvor? O louvor da vitória. Aleluia. Você vai cantar a este Deus que está contigo. Ele não despreza um coração contrito. No meio da aflição, mas por que eu estou passando por isso? Vai gerar salvação na sua vida, vai gerar louvor. Deus vai fortalecer a sua fé. Você vai sair dessa aflição com louvor no seu coração, de gratidão a Deus pelo livramento, pela vitória. E uma palavra. Sabe qual foi a palavra que Davi escreveu no verso 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que nele confia. Você ainda vai ter uma palavra. O Senhor está te capacitando. E através da sua batalha, da sua vitória, salvação vai ser gerada na sua vida. Aleluia. E na vida daqueles que veem o seu testemunho, o testemunho da igreja. Em todo o tempo, a igreja passou por aflições. Arenas, fogueiras. Pastor, mas essas aflições o Senhor não livrou? Livrou. Como os companheiros comentaram, né? Qual foi o grande livramento? Nenhum desses que confiaram no Senhor. Em meio às aflições, nas arenas, nossos irmãos louvavam e glorificavam o nome do Senhor. Uma palavra foi deixada, um testemunho foi deixado, e eles estão com o Senhor na glória. Não passaram
pela aflição da segunda morte. Aleluia. Estão vivos em Cristo. Eu estou vivo e por isso vós vivereis. Essa é a grande bênção. É saber que, como repetindo, né? As aflições desse tempo presente não vão se comparar. Vale a pena ser fiel. Há uma glória que nos aguarda. Nenhum daqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, será condenado. Meus amados, nós temos um Deus que livra as nossas aflições. 6h49 aqui no horário de Brasília. Você está gostando aqui do pós-madrugada? Eu também estou gostando, por isso que eu quero ouvir também que o pastor está aqui com a gente, né? Participação especial, pastor Ivanderson Ferreira, e ele vai comentar mais sobre esse texto, sobre esta palavra. Você também pode comentar, envie o seu comentário aqui pelo nosso site, pelo nosso Facebook. Estamos te aguardando, hein? Participe aqui com a gente. 6h49, fica à vontade, pastor. A paz do Senhor, os companheiros aqui da bancada. Amém. A todos os ouvintes, né? É uma alegria imensa estar aqui hoje, desfrutando dessa comunhão, dessa bênção, poder participar com os irmãos e conhecer mais, né? Aprender mais na direção aqui do Espírito Santo. E acrescentando aqui, né? Que os companheiros já disseram, a aflição da alma, ela aproxima o homem de Deus. E nessa aproximação é onde nós encontramos um descanso, porque há uma ação do Espírito Santo, né, sobre as nossas vidas e vencemos a maior aflição, como foi dito aqui, que aflige o homem, que é a morte. Mas nós encontramos, né, no Senhor a experiência da vida eterna, encontramos esse descanso para a alma, para superar todas as adversidades. Nós temos o ânimo, né, a fé, onde nós vivemos essas experiências maravilhosas com o Senhor. E nós vemos que o Senhor está atento ao clamor do seu povo. Ele tem visto atentamente as dores, né, como diz em Êxodo. E o Senhor, ele viu atentamente a aflição do povo no Egito. Ele conheceu as dores. Ele desceu para dar um livramento. Aleluia. Então, nesse momento também, né, nós vivemos um tempo diferente, dentro desse tempo profético, em que aproxima-se a volta de Jesus, as aflições dessa vida, no momento, mas Deus tem estado atento ao seu povo, ao clamor do seu povo, conhece as nossas dores, as nossas lamentações, mas nós estamos confiados, porque sabemos que estamos vivendo um momento do breve, momento profético, e o maior livramento, né? E nós aguardamos é que Jesus está voltando para nos levar para junto dele. Aleluia. E nós temos a certeza de um descanso, porque há uma ação do Espírito Santo a cada dia, nos consolando, nos confortando, nos dando ânimo para vencer a cada dia na presença do Senhor. Graças Glória a a Deus. Deus. Glória a Jesus. Maravilha. 6h52, pode falar, fica à vontade. Só me lembrei aqui. Primeiro eu quero deixar aqui um abraço também, que o nosso irmão Patrick mandou até uma contribuição aqui, até dentro do que o pastor Jadson tinha comentado, né? Ele mandou aqui, ó, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Do mesmo jeito que ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Daniel da cova dos leões. Então, assim, ó, ele é o Deus que ainda hoje traz descanso ao seu servo e livra, né? Ele até fez uma menção aqui, uma das cartas de Paulo, né, que fala da prova que gera paciência, experiência, Sim. esperança. Isso é maravilhoso. O companheiro aqui mandou uma contribuição. Eu estava recordando, Jorge e companheiros, da promessa do Senhor e daquilo que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, o arrebatamento da igreja. Falava assim, porque guardaram a palavra da minha paciência, Sim. eu os guardarei no momento da aflição, da grande tribulação que virá Aleluia. sobre todo mundo, né? Então, olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele vai livrar a igreja. O salmista Davi aqui, podemos dizer que já estava profetizando, né? Ó, o mundo vai passar por uma grande aflição, mas vós que guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei nesta hora. Então nós estamos guardados, o Senhor nos livra. Por que a igreja vai ser arrebatada? Por que nós sabemos que vai ser arrebatada? Porque em toda a palavra,
o Senhor livrou a sua igreja, os seus servos, Graças a Deus. das aflições. Tá? Então nós podemos glorificar o Senhor, porque em breve nós seremos arrebatados. E mais uma vez, o Senhor nos livrará da grande aflição que virá sobre o mundo. Interessante, pastor Silésio. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Quem guardou a palavra da paciência? Quem recebe o livramento? Quem é a igreja que será arrebatada? Nós estamos falando de denominação? Estamos falando de nação? Estamos falando de algum povo? Não. Nós não estamos falando de ninguém com características humanas. Mas nós estamos falando de um corpo que tem características espirituais, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o texto ele é muito claro. O texto ele coloca o justo no ponto central aqui, ó. Muitas aflições e todo o livramento. Mas o ponto central, para quem isso? Quem é que sofre as aflições e quem é que vai ter o livramento? O justo. Aí você pensa assim, mas o justo? Um justo lá? Porque só tem um justo sequer. Não é? Só existe um justo. Você acha escrito em Romanos, se eu não me engano, Romanos 3,10, que fala que não há nenhum justo sequer. Não é verdade? Porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, que justo é esse que tem as aflições, mas recebe o livramento? Nós já vimos ele. Jesus foi afligido pelas nossas transgressões, não é isso? E lá na cruz expirou. E qual foi o livramento dele? A gente acha isso também perfeitamente em João 15:9, que fala que o Pai, assim como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Então, Jesus, ele sofreu todas as aflições, foi na cruz por nossos pecados, mas ao terceiro dia veio o livramento para ele e para toda a igreja, a ressurreição. Glória a Deus. Não é isso? Foi levantado pelo Pai. O Pai não o deixou na cova. Ele confiou totalmente no Pai. Então, quem é o justo aqui? O justo, a Bíblia nos fala que só tem um, que é Jesus. De modo que, irmãos, se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não seremos a igreja corpo de Cristo, corpo desse justo. Só esse justo que recebe o livramento. Então, eu e você precisamos estar escondidos nesse justo, que é Jesus. E para estarmos escondidos nesse justo, porque é um mistério, só o Espírito Santo governando a nossa vida nos ocultará nesse justo, porque o Espírito Santo é luz. E ele nos esconderá na sua luz, nos envolverá. Nós teremos a mente de Cristo e, tendo a mente de Cristo, nós seremos justificados de todo o mal e aí todo o livramento necessário, e o Pai nos chamará. Vinde bendito, meu Pai. Glória a Deus. Maravilha. 6h57, agora 6h57. Eu vou tocar um hino aqui, um louvor. Mas olha que interessante. A irmã Márcia, vamos sair daqui da bancada, nós vamos agora para Áustria. Vamos lá, vamos para a Áustria. Um pulinho, né, Jorge? Vamos dar um pulinho ali na Áustria. Nossa irmã Márcia está aí nos assistindo, nos acompanhando aqui do Pós-Madrugada. E são 4 horas de diferença para frente, né? Agora são 10h55 da manhã na Áustria. E a nossa irmã Márcia diz o seguinte: olha, meus irmãos, pastores, aqui nos jornais noticiaram que hoje, segundo os jornais locais, hoje é o dia mais triste para a Áustria, né? Para a Áustria e também para o mundo, segundo os cientistas. Hoje é o dia mais triste e deprimido aqui na Áustria. Eles fizeram um cálculo, uma matemática, e hoje eles estão considerando esse dia mais deprimido, mais aflito para a região. Infelizmente, ela coloca aqui, infelizmente eles não conhecem, né? A palavra de Deus, mas nós conhecemos a palavra do Senhor. Aleluia. Nós descansamos no Senhor. O Senhor já nos deu todo o livramento, né, minha irmã Márcia? Obrigado, irmã Márcia, pelas notícias aí. Um abraço aos irmãos aí na Áustria que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe os nossos irmãos. 6h58, eu volto já, dando sequência aqui ao nosso pós-madrugada. Glória a Deus, 7 horas mais 5 minutos, horário de Brasília, 7h05. Você que nos acompanha aqui no nosso pós-madrugada, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Como é que está sendo aí a sua manhã de segunda-feira? Participou conosco aqui do Culto da Madrugada.
você já está a caminho aí do seu trabalho, dos seus negócios, do seu compromissos do dia, né? As suas responsabilidades do dia. Então confere a hora aí, 7h06, não perde a hora não. Vai ouvindo aqui a programação, né? Vai ouvindo aí no carro, vai ouvindo no celular, no smartphone, seu dispositivo móvel aí nos acompanhando no Brasil, no exterior. Conheço uma irmã que, eu já mencionei aqui, conheço uma irmã que é enfermeira, trabalha no hospital nos Estados Unidos. Ela vai ouvindo o culto da madrugada, ela percebe que não vai dar tempo, ela já deixa sintonizada, conectada no carro. E ela diz o seguinte: olha, eu fico 1 hora no trânsito até chegar ao hospital, trânsito um pouco complicado. E nos Estados Unidos também tem trânsito, tá? Então ela fala o seguinte: ó, eu vou daqui até ao hospital ouvindo aqui o pós-madrugada, né? Recebendo uma bênção, já chega no hospital para trabalhar renovada, alimentada. É isso mesmo, minha irmã. Então tem muita gente agora em trânsito, carro, no ônibus, aguardando o trem, aguardando o metrô, mas ouvindo aí a nossa programação. Que Deus abençoe você. Quem está trabalhando em casa em home office, a você que daqui a pouquinho vai estar começando o seu trabalho. Tem gente que está saindo agora do trabalho, né? Passou a noite inteira aí trabalhando, escala hoje, né? Uma escala dura, apertada, mas está aqui com a gente, conectado, está retornando para o trabalho. Bom retorno e bom descanso para você, para quem vai descansar. 7h07 agora, nós temos as nossas participações aqui, os irmãos que estão interagindo conosco. Quem está com a gente aqui, ó, é o Hudson. O Hudson, ele já está pedindo oração, inclusive, já. Momento de oração, pastor Jaderson Rosa vai orar aqui no final. Pastor Jaderson, ele já vai anotando aqui, ó. O Hudson, ele é de São Paulo e ele diz o seguinte: eu peço oração pelo meu pai, orem pelo meu pai. O nome dele é José Marcena. José Marcena, ele está internado no CTI, está numa luta contra o câncer. Vamos orar pelo senhor José Marcena, que é papai aí do nosso irmão Hudson, de São José dos Campos, São Paulo. Amém, meu querido? Vamos orar, estaremos juntos aqui em oração. A Ângela Roseira, de Itupeva, São Paulo, ela diz assim: irmãos, já colhemos o nosso maná desta madrugada e louvado seja Deus pela palavra. E quero agradecer a Deus pelo seminário desse final de semana, Unidos em Família. Nós participamos no Manaim de Jambeiro, aqui no Vale do Paraíba, São Paulo. Glória a Deus. Irmão Jorge, manda um alô para a Igreja Maranata de Itupeva. Estamos na escuta. Um abraço aos irmãos aí de Itupeva, que estão ouvindo e participando também conosco aqui do Pós-Madrugada. A irmã Sueli de Brasília. Tudo bem, minha irmã Sueli? É uma serva de Deus, uma senhora de oração. E tivemos a oportunidade de conhecer a irmã Sueli no Manaim, aqui de Domingos Martins. Ela diz assim: olha, eu sempre participo da programação da rádio, faz as suas anotações. E ela participa com a gente, né? E ela diz assim: irmão Jorge, um abraço aqui aos irmãos de Santos Dumont, Brasília. E deixa um abraço aos irmãos de Santa Maria do Norte, os irmãos do Sul e o Residencial Santos Dumont. E quero desejar um feliz aniversário ao pastor Michel Andrade. Orem por ele, orem pelo pastor Michel Andrade, que hoje está completando mais um ano de vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um abraço, feliz aniversário ao pastor Michel Andrade. Feliz aniversário para a irmã Lidiana. E também hoje está completando mais um ano de vida a irmã Lidiana, também aí de Brasília, Lidiana Giló, que hoje também está completando mais um ano de vida. E que Deus abençoe. A Rosilene da Serra, aqui no Espírito Santo, ela diz assim: olha, nós sabemos que o Senhor nos livra das aflições e Ele nos livra dentro da aflição e nos concede a vitória. Inclusive passei pela aflição da enfermidade e Deus não me livrou daquele momento da aflição, mas o Senhor me chamou, porém Deus me chamou e me concedeu uma bênção de cura. Amém, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Sérgio de Ipatinga, Minas Gerais. Passei por muitas aflições. Tive câncer no cérebro durante 6 anos. E eu perdi a fala, inclusive, perdi a minha fala por 3 anos. E o Senhor curou o câncer. E durante a vigília, participando de uma vigília de oração,
que aconteceu no dia 19 de dezembro, o Senhor me devolveu a fala e pela fé, as muitas orações, eu alcancei esta bênção, esta vitória, Aleluia. em nome de Jesus. Amém, Sérgio. Glória a Jesus. Ele participou ali de uma vigília dos nossos queridos irmãos, tantos grupos que nós temos de oração, né? Inclusive ele testemunha aqui o grupo Semente Preciosa, participou ali das orações. Essa experiência no Manaim. Sim, sim. Foi falado essa experiência no Manaim. Ele mandava verdade. mensagem direto aqui Sempre na pra rádio, gente, sempre. exato. Fazendo e aí, pedido de oração. E agora Maravilha. está aqui glorificando o Senhor, né? Contando a sua bênção de experiência. Deus, maravilhosa. A Michele Martins, estamos aqui em Araxá, Minas Gerais, participando do pós-madrugada com os irmãos. Amém. Um abraço a você, minha irmã. A Anitta de Salvador, na Bahia. Esse momento descreve o momento atual. Mas o Senhor, nós estamos vendo isso no mundo, né, minha irmã? No mundo tereis aflições. Mas o Senhor tem dado a vitória ao nosso povo. Amém. Quem também dá a sua contribuição, Evne de Morada do Sol, Rio Branco, Acre. Um abraço aos irmãos aí do Acre. Eu sou a Evne Sendeski. E há 3 anos o Senhor me trouxe para o Rio Branco. Eu vivi em Cuiabá e lá eu tinha uma luta travada, né? Luta com a empresa, aliás, a empresa é familiar. E um dia Deus falou comigo e para poder eu viver a minha vida. E eu vim com os meus filhos e aqui o Senhor tem me dado, me concedido muitas experiências. E a Rádio Manaim tem sido a minha companheira diária. Amém, Evelyn? Evelyn Sendeski, de Rio Branco, no Acre. Antes morava em Cuiabá e, segundo ela aqui, o Senhor te deu uma direção, fez a mudança de endereço, mudança de vida e o Senhor tem sustentado. Graças a Deus. Um abraço a você, minha irmã. O Mário Rogério, de São Paulo, São Vicente, São Paulo. Como é bom ter um Deus grande ao nosso lado no momento das aflições. E teu escape, teus livramentos. Um abraço a você, meu companheiro Mário Rogério, da Igreja de Rio Barco, em São Vicente, acompanhando aqui a nossa programação. O Alex Aguiar, de BH. Um abraço ao nosso povo aí de Belo Horizonte. Quero mandar um abraço da Igreja de Santa Helena, aqui de BH, na região do Barreiro. E sou daqui do pastor, a Igreja do Pastor Carlos. E eu quero deixar uma pequena contribuição. Muitas são as aflições. Muitas são as aflições. E entre parênteses ele coloca aqui, são muitas, não poucas. Fala que o mundo e assim sem limites nas aflições. Mas o amor do Senhor livra o justo. Porque o justo está cheio do Espírito Santo e ele entende que é governado pelo Senhor. Amém. O justo é guiado pelo Espírito Santo. Amém, Alex? Um abraço ao nosso povo aí de BH, contribuindo conosco aqui. Que Deus abençoe a sua vida. 7h14, estamos chegando aqui ao final. Queremos glorificar o nome do Senhor pela participação aqui dos nossos pastores. É claro, antes os pastores estarão rapidamente aqui fazendo uma consideração final e também mandando um abraço para suas respectivas igrejas, regiões. Ficaremos aqui à vontade. Quero agradecer a vinda e nós glorificamos ao nome do Senhor. Deixa eu me despedir aqui do pastor Ivanderson. Se tem alguma consideração ainda para falar sobre o texto, fica à vontade. Pastor Ivanderson Ferreira, que é de Mimoso do Sul, aqui no interior do estado do Espírito Santo. Obrigado pela sua vinda e as portas estão abertas aqui para estar vindo mais vezes, participando mais vezes aqui do culto da madrugada. Obrigado, meu querido. Amém. Gostaria aqui, né, de deixar um abraço aqui aos irmãos da igreja ali do Polo de Mimoso do Sul, a igreja do Funil, igreja da Patinha, Serra, as igrejas na localidade de Santo Antônio, Conceição do Muqui, ali em Muqui, Torres e Frecheira, né? Deixar um abraço a todos os irmãos e dizer que o privilégio muito grande estar aqui, alegria, né? E que nós temos um Deus provedor, um Deus que supre todas as coisas. Aleluia. E tem aqui no verso 2 que diz aqui do Salmo 34, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. O lema desse ano, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos ao Senhor e nos alegramos porque nós temos a certeza de que todas essas coisas são um breve momento, porque há um lugar de descanso preparado na eternidade para nossas vidas.
Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus, que maravilha. Mimoso ali, no total tem quantas igrejas ali, Mimoso? O polo No hoje, geral, no polo o hoje. polo hoje nós contamos com 8 igrejas. Que benção, né? Prosperidade ali. Um abraço Glória aos a irmãos Jesus. ali de Mimoso. Vai voltar hoje para Mimoso? Não, Vai passar o dia com a gente aqui passar a hoje? semana aqui com Tá de férias lá em Isso, casa. tá de... Pastor Jato. Oh, que beleza, tá de férias. Vai passar o dia aqui com a gente então. E Maravilha. Mimoso, Jorge, você conhece lá, né? Tem 3 pastores lá de Mimoso, né? Pastor Ivone, pastor Ivanderson, pastor Lenilson. E o senhor tem prosperado muito a obra lá. O pastor Fabrício, né? Que é o pastor coordenador lá, né? Que é daqui, já tá... Que dá assistência lá, que coordena lá com os irmãos e também é pastor lá nas igrejas. O senhor tem prosperado muito lá, né? Há uma necessidade crescente em todas as nossas igrejas, né? De mão de obra, né? Claro. E pedir os irmãos que estejam orando para o Senhor pela salvação de vidas, né? Como a gente tem orado pela obra no exterior, então orar pelo exterior ali em Mimoso. E Mimoso aqui no interior, O né? Senhor dá uma bênção lá, né? O Senhor tem dado crescimento às igrejas. O Senhor levantar valentes, servos e servas para a realização desta obra maravilhosa. Glória a Jesus. Aproveitar que o pastor Jaderson está falando, pode fazer a sua consideração final acerca aí do texto e também mandar um abraço aí para sua igreja, fica à vontade. E já o pastor, inclusive, também vai fazer a oração final aqui. Mandar um abraço aqui. A consideração do texto aqui, dissemos já aqui todo o fechamento aqui entre os pastores, para que nós possamos permanecer nesta fé para vencer as aflições. Nós vamos vencer as aflições no corpo. Jesus é o livramento de todas as Ele é o aflições. livramento. Ele é o livramento e é no corpo que nós vencemos, né? Cada dos irmãos lá passando por provas. Nós vamos orar daqui a pouco por alguns irmãos. E eu quando eu visito, quando a gente ora, né? O pastor, os obreiros, a gente ora pelos irmãos, a gente visita, a gente fala, meus irmãos, confia no Senhor, na fé. Ele é o nosso livramento. E com Socorro bem presente. socorro né, presente e coração transbordando da bênção. As aflições vão ser sempre. Então é viver as aflições, mas aqui como salmista aqui, glorificando ao Senhor, né? Mandar um abraço para os irmãos aqui da nossa igreja aqui em Cruz do Campo 3. A igreja, estivemos ontem no culto maravilhoso, alguns visitantes, o Senhor tem dado uma bênção ali. Mandar um abraço para todos os irmãos, para as irmãs, as crianças, jovens, os obreiros, diáconos, né, que o Senhor tem nos dado uma grande bênção ali. Aqui para as igrejas aqui do nosso polo de Boa Vista aqui, os pastores, as igrejas. Mandar um abraço também lá para Mimoso do Sul, né? A irmã Rose aqui mandou um abraço para você, pastor Evandro. Mandou uma mensagem aqui, irmã Rose. Mandou um abraço para o pastor Edson, Rose lá de Torres. Sim. Né? Mandou um abraço para o Jorge, mandou um abraço para o pastor Silésio. Maravilha. Mandou um abraço aqui para os pastores. Obrigado. E um abraço lá para os irmãos de Mimoso do Sul, os pastores lá. Os irmãos são queridos. Quem passou por lá, né, sabe o carinho que os irmãos têm por nós. E a gente... A minha esposa que fala, uma vez Mimoso, Mimoso sempre. E é um lugar muito, assim, ele é um lugar acolhedor e muito frio, entendeu? É muito frio, muito gelado lá. Não é? Pra dizer o contrário, Na né? sombra, 40 graus, né? Na sombra. Mas Ai, mandar um meu abraço Deus. lá para os nossos queridos lá. E as igrejas aqui, que nos cerca aqui do polo aqui de Boa Vista. Um abraço para todos os irmãos, os pastores, os companheiros. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, né? Na presença do Senhor. Amém. Olha, o Cícero de Alagoas, União dos Palmares. Irmãos, orem pela Rayane. Anotem, por favor. Rayane. A Rayane está hospitalizada e precisa de oração. Rayane de Alagoas, União dos Palmares, Alagoas, está com uma inflamação no pâncreas e... Deixa eu ver se a irmã completou aqui. Está com problema no fígado também. O irmão completou aqui. Está com problema no fígado. Vamos orar pela Rayane. Precisa de uma bênção de cura. O nosso companheiro Daniel também está mandando, ele é da Paraíba, diz assim, orem por uma criança chamada Lucas. O Lucas tem 6 anos e ele participou do culto e de um trabalho novo que nós temos aqui em Campina Grande, na Paraíba. E ele chamou pedindo oração, dizendo, olha, eu quero aceitar Jesus. Olha só, o Lucas de 6 anos disse, orem por mim porque eu quero aceitar Jesus. E eles fizeram oração e a mãe dele é de uma outra denominação, mas mesmo assim ele quer aceitar o Senhor Jesus. A mãe dele
não está indo mais à igreja, inclusive não vai mais à igreja, né? Estava numa outra denominação. E ele ficou muito triste. E muitas vezes, como a mãe não... Olha que situação. Muitas vezes, como a mãe dele não vai à igreja e não está indo à igreja, muitas vezes ele fica na calçada ali, chorando, querendo ir para a igreja, querendo alguém que o leve, né, para poder ir na igreja. E muitas vezes ele fica ouvindo de longe os louvores, mora próximo ali da igreja, mas ontem ele orou por ele e ele falou: olha, eu quero aceitar Jesus, quero continuar nessa minha caminhada. Uma criança de 6 anos. Amém. Pastor Edson, muito obrigado por sua participação. Quer mandar um abraço aí para a igreja? Fique à vontade. Com certeza, né, Jorge? É uma alegria para a gente estar aqui, não é isso? Fazendo parte dessa bancada, mas principalmente a gente falar do Evangelho, porque o Evangelho, ele enche o nosso coração, tá? Então é uma alegria para a gente estar aqui na rádio, nas segundas-feiras, quinzenalmente, tá? Quero mandar um abraço para os nossos irmãos ali da Igreja de Gaivotas 2, alguns estão hospitalizados, como a nossa irmã Terezinha, nosso irmão José Maria Salaroli, né, pai de Joabe, está hospitalizado. Temos alguns irmãos em tratamento, como o nosso irmão Eudes, a nossa irmã Juliana. Então, quero mandar um abraço para todos estes aí, todos os demais irmãos da igreja ali de Gaivotas 2. E assim, em especial os que estão aniversariando, né? Foi no final de semana, tem até amanhã, estão aniversariando, como nós temos lá o Lúcio Alvarenga, a Gisele Salaroli, que é a filha do nosso irmão Zé Maria, a Maísa Pitã. Então, são aniversariantes do momento, né? Entre sábado e até amanhã. Eu quero já antecipar um abraço para todos os irmãos aqui e os nossos irmãos em geral ali da igreja de Gaivotas 2. Um grande abraço, Deus abençoe sempre. Jesus será sempre o nosso livramento, bem presente em todas as coisas e em todo momento. É verdade. 7h23, Pastor Alcilésio, seja muito bem-vindo e volte mais vezes aqui, esteja participando sempre conosco aqui do nosso culto da madrugada. Pastor Alcilésio Pedro dos Santos, internacional também. Vai mandar um abraço. Deixa eu só emendar um aqui que faltou aqui. Pastor Rubson, lá de Ilhéus, um grande abraço. Rubson Guida, lá de Ilhéus, um grande abraço para ele. Lá não, aqui pertinho. Ilhéus aqui pertinho, né? Colado. Dá um pulo. Pastor Rubson, um abraço aos queridos irmãos aí de Ilhéus, da Bahia. Deus abençoe esses queridos irmãos aí da Bahia. Um grande abraço. Fica à vontade, Pastor Alcilésio, com os comentários finais e também deixar um abraço para a igreja, para a região. Glória a Deus, né? Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui, como o Edson falou, né? Estar aqui na bancada sempre de 14 em 14 dias, né? Pra gente é uma alegria. É um momento, quando nós começamos a semana aqui, já começamos uma semana diferente, né? E aqui, a irmã Rose, lá de Mimoso, né, Jade? Uhum. Então, irmã Rose, sinta-se também abraçada por todos nós aqui. É uma alegria receber o carinho dos irmãos. Deixar aqui um abraço especial para o pastor Ivanildo. Pastor Ivanildo, que foi um grande mentor, né? Me ajudou muito em alguns momentos, me ensinou muita coisa. Sou grato a Deus pela vida desse companheiro. Pastor Ivanildo mandou uma mensagem aqui, ó. Participei hoje da madrugada e recebi uma bênção. A palavra penetrou no meu coração e ao terminar eu já estava renovado, né? O pastor também passa por aflições, né? Mas confiamos no Senhor, passa, né? E o pastor Ivanildo é um companheiro, um amigo, né? Tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, que realmente teve em alguns momentos da minha vida muito importante. E deixar aqui um abraço para a igreja de Lagoa Dourada, Araçatiba, Jucu, as igrejas que compõem o ministério, e dizer para os irmãos, né? As aflições estão aí, mas como nós estamos vencendo no Senhor, o Senhor tem nos livrado, não vai ser diferente. E olhar para o alto, né? É de lá que vem o nosso socorro. Então, um abraço a essas igrejas, queridos e amados irmãos. Ontem, em Jucu, fizemos um culto ali, foi uma bênção, bastante visitantes, quebrantados. E o Senhor tem nos honrado. Um abraço a todos. A paz do Senhor. Pastor Evandro, tem um abraço especial aqui que ele recebeu. Sim. Vamos aproveitar. Aproveita. Gostaria de deixar aqui um abraço, né? Para a igreja da Rua 13 de Alegre. A pedido aqui do nosso irmão Rômulo, onde
Temos ali o pastor Romildo, de Divino de São Lourenço. E também deixar aqui um abraço aos companheiros lá da Igreja do Funil, os diáconos, os obreiros lá, os companheiros de caminhada, né? Que Deus nos abençoe cada dia mais. Tem o Douglas também aqui, Jorge, que é o figurinha repetida aqui, né? Bem conhecido. Douglas aqui de Boa Vista. Isso. Sempre participando. Querido, ele sempre participa. Tia Josenice, né? Tia Um Josenice. abraço pra ela. Aníbal. Um abraço pra todo mundo. E agora, ó, pra quem tá mandando abraço aí, todo mundo vai parar tudo, quem puder, claro, né? Parar tudo que você tá fazendo e vamos orar juntos. Amém. Você tá precisando de uma bênção pra esse dia? Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque o seu problema, o seu assunto. Ah, mas eu não tô com problema nenhum. Glória a Jesus. Então glorifica. Vamos glorificar o nome do Senhor. Pastor Jadson vai estar orando aqui nesse momento. E nós vamos clamar. Nós precisamos de fechar aqui com a rede, né? Estamos pelas plataformas e nós temos aqui 2 minutos para a nossa oração e o pastor Jadson Rosa fará essa oração final. Momento de oração. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus e colocamos nesta hora todos os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, em especial alguns que foram citados aqui, da Igreja de Gaivotas 2, nosso irmão Eudes, estão em tratamento, ó Deus. A Juliana, o nosso irmão José Maria Salaroli, hospitalizado há 30 dias, Senhor. Dá o socorro do teu servo. A criança que é o Luiz, está aguardando uma cirurgia. Coloca as tuas mãos de poder e opera. A irmã Terezinha, hospitalizada. Socorre todos os teus servos ali, Senhor. O Renan e o irmão Natanael, ali de Lagoa Dourada, que estão internados. Senhor, que eles possam receber do Senhor o refrigério e receber o fortalecimento e a cura. Que haja cura aos nossos irmãos, que haja restauração. Ali os irmãos de Mimoso do Sul, a irmã Lenise, filha do pastor Lenilson. Senhor, dê uma bênção à tua filha, que está em tratamento contínuo. Senhor, fortalece a tua serva e cura. A irmã Cristina, a irmã Jaqueline, a irmã Edenê, a irmã Fabrina, a irmã Marisa e a irmã Regiane, Senhor. Regiane, a jovem ali de Torres, da família da irmã Rose, com o esposo dela, os filhos, opera uma bênção. E todas essas irmãs ali de Mimoso do Sul, que o Senhor dê uma bênção, estão em tratamento, ó Deus. Que o Senhor possa operar a cura e a restauração. Aqui na igreja em Cruz do Campo 3, Senhor, a nossa irmã Elvira, idosa, está ali internada, precisando. Vai fazer uma cirurgia depois, amanhã. Estará fazendo uma cirurgia, que o Senhor coloque as mãos sobre ela e opere um milagre, opere uma bênção na vida da nossa irmã. Irmã Jerusa também, que é uma idosa, que precisa dos cuidados do Senhor sobre ela. O Luiz Miguel, que é uma criança, Senhor, esteve hospitalizado uns dias atrás, está em tratamento, cuida do teu filhinho. Meu Deus. Lembramos aqui da Rayane, lá de Alagoas, que está internada. Vá ao encontro dela. Senhor, o pai do Hudson, nosso irmão José Macena, também está internado lá em São José dos Campos. Ó Deus, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um dos teus servos, onde estiverem, com o socorro bem presente. Sim, meu Pai. E a cura, o milagre, a restauração, teu poder glorioso. Opera, Senhor, na vida também do Lucas, essa criança de 6 anos, Senhor, que expressou que quer servir ao Senhor, ela e sua família. Glorificamos por isso e que a salvação alcance a sua casa, Senhor, o seu coração. Leva-os a viver uma experiência com teu Espírito, um Jesus vivo e revelado. Glorificamos, Senhor, por aqueles que estão aniversariando, Maria Bertoncelli ali de Mimoso do Sul, pastor Michel Andrade, a Lidiana Giló, ali de Brasília. Senhor, e tantos outros servos que estão completando mais um ano, vencendo esta caminhada. Nós oramos na certeza de que o poder do Senhor está agindo em favor ao seu povo, aos teus servos. Clamamos e glorificamos ao teu nome pela vitória já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. 7h30 em ponto, horário de Brasília. Estamos aqui encerrando o nosso pós-madrugada. Agradecemos mais uma vez a você, meu irmão, que nos ouve, que nos assiste pelas nossas plataformas, aonde você estiver. Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa segunda-feira. Compartilhe o link aqui do pós-madrugada, do culto da madrugada. Evangelize, Deus quer te usar. Seja um instrumento aí nas mãos do Senhor. Agora, você que está nos acompanhando precisando de uma oração, com urgência,
É agora. Nós temos uma equipe aguardando a sua ligação. Não vai lhe pedir nada, nenhuma contribuição. É de graça. Você pode ligar agora para o 0800 707 3076. Para quem está no exterior, é um outro número, outro telefone celular. Você pode entrar em contato neste momento e fazer a sua ligação. Entre em contato e peça sua oração neste momento. Se você teve também alguma experiência, está vivendo uma experiência com Deus, no culto da madrugada, no pós-madrugada, o endereço está aí também. É só você entrar nesse endereço, igrejacristamaranata.org.br/experiência. Amém? Estamos aqui aguardando. Estaremos de volta amanhã, terça-feira, com o nosso culto da madrugada e, na sequência, o pós-madrugada. Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Que Deus abençoe.